passeio gostoso, hein, que você fez ontem? Puf, dá licença, Puf. Posso descer aqui? Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos. O fundamento e como tem sido construídos os relacionamentos. Se na palha, no capim, na madeira, pedras preciosas. Vamos usar hoje a referência bíblica para isso. E vamos conversar sobre edificação. Como tem sido edificado. Hoje a gente vai trazer um assunto relativamente polêmico. Também no meio, embutido nesse fundamento. Oi, Stephanie. Oi, Fernanda. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom, como o Fabiano está dizendo aqui, deixa eu ajeitar o cabelo aqui um pouco. Cara de sono, ó, hoje, né? Segunda-feira. Bom dia, Cleide. Bom dia, Cleide. Hoje, a partir de hoje, na verdade, de hoje até segunda-feira, nós iremos trabalhar em cima desse propósito, que é fortalecer o seu relacionamento hoje para conflitos, para crise, para situações que possam vir a acontecer dentro do seu casamento e não abalar a sua estrutura, não abalar aquilo que você tem gerado no seu relacionamento no decorrer do tempo, né, amor? Exatamente. Porque a forma que você vive o seu dia a dia está sendo construído ali continuamente o comportamento, a forma de se enxergarem. Está sendo construído ali no dia a dia uma edificação. E muitos casamentos são edificados em fundamentos que não mantêm aquela casa em pé, né? Eu brinco e falo, se o lobo mal soprar a tua casa hoje, ela cai ou não? É verdade. Então, Mariana, bom dia. Bom Cleide, dia, Marcelo. É justamente isso, gente. O que você está construindo, e eu quero que eu quero que essa palavra fique ressaltada, porque ela traz um entendimento de que esse construir ele precisa ser contínuo. Então hoje, o que você está fazendo na sua vida que está trazendo algum tipo de sentimento de construção? Ou seja, o seu casamento ele não está num contexto aleatório, ele não está sendo conduzido de forma qualquer, tipo assim, deixa a vida me levar. Pensamos juntos, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tem muitas pessoas que acreditam que casamento é isso, né? Uma coisa que vem no acaso, que vem no tempo. É natural, assim, óbvio que o amor ele veio e aconteceu, mas para manter esse relacionamento é construído, é dia a dia, são conquistas constantes e diárias. Não só de um, do outro, mas da forma de se comunicar, da forma de amar. Nós conversamos semana passada sobre as diversas formas de amar e como que cada um de nós se sente amado. Justamente. Então, é uma junção de coisas que vai sendo construído um relacionamento saudável e duradouro. Esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem muita gente que quando acorda, o casamento acabou. No meu caso e do Hélio, a gente acordou um dia e o casamento tinha acabado. E a restauração disso foram 12 longos e árduos dias, graças a Deus, de muito aprendizado, graças a Deus, de muita coisa boa também embutida nisso. Mas você não precisa viver isso que nós vivemos. Nós estamos aqui todos os dias para que você observe o seu relacionamento e não viva o que nós vivemos. Para que você restaure hoje o seu relacionamento. Até postei ontem, sei lá que dia foi, um dia desse aí, um post falando, olha, o telhado a gente conserta não é em dia de chuva e de tempestade. O telhado a gente conserta é no dia de sol. Então a mesma coisa serve para o seu casamento. É hoje que você tem que restaurar, é hoje que você precisa cuidar e não esperar que venham as tempestades. Oi, Ricardo, tudo bom? Bom dia. Oi, Rose. Marcelo, oi, Marcelo. Thaís. Silva, né? Silva Rosiris. Rose. Ela falou Vanessa que dia tem que gosta entrado de também. Vanessa. Gente, olha só, isso é muito interessante,
porque nós conhecemos pessoas, nós conversamos com muitos casais, e alguns desses casais nós perguntamos: como está seu casamento? Ah, tá bom, tá legal. Meus filhos estão bem, meus filhos estão legal. Aí a gente pergunta do casamento e a pessoa responde da família, que são coisas diferentes, né? Tá bom, tá tudo bem, o clima tá bom, não, a gente quase não briga, ok. Mas nós não estamos falando sobre isso, não estamos falando em estar bom. Por isso que foi pedido aqui que a gente pensasse nessa palavra, produzir. Nós precisamos produzir para dentro do nosso relacionamento conjugal, principalmente uma coisa: satisfação. Qual é a sua fonte de prazer, amor e alegria hoje dentro do seu casamento? Escreve essas palavras se for possível: prazer, amor e alegria. O prazer que está ligado, sim, pode estar ligado ao sexo. A alegria precisa estar ligada a essa interação entre as duas pessoas, porque tem muitos casais que levam casamento, e eu quero mais uma vez ressaltar aqui, eu quero separar casamento de relacionamento, porque muitas vezes o casal blinda o casamento fica bonito, fica uma estruturazinha bonita de se ver, mas a relação entre os dois está feia, está sem graça, está triste. Então, essas duas estruturas relacionais, elas precisam estar bonita, não somente para as pessoas verem, mas ela precisa produzir em nós essa satisfação, essa alegria e amor. O amor está ligado ao sentimento que eu tenho pelo meu cônjuge. O amor está ligado a sentimento. Eu tenho um sentimento de amor. E o amor, ele tudo suporta, tudo crê, ele jamais se acaba. É um amor que não se exaspera do mal. É um amor que não se conduz inconvenientemente. É um amor que dá prazer, né? Dá satisfação. Admira, que traz elogios, que traz cumplicidade, que traz um diálogo franco, verdadeiro, mas cheio de amor, cheio de empatia. E naquela verdade nua e crua, doa quem doer, eu vou dizer a minha verdade. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de outro nível. Então, como é que está o seu relacionamento? Como é que está a estrutura relacional entre vocês? Vocês se tratam com amor? Vocês se tratam com respeito? Vocês se tratam com admiração? Como é que tem sido o relacionamento dia a dia de vocês dois como casal? Não confunda casal com família, filhos. Não, não é a mesma coisa, gente. A gente está falando de casamento, casal. 2. Não é a torcida do Flamengo, são 2. Então, como é que está essa estrutura entre vocês? Do dia a dia. Como é que foi construído esse relacionamento? Porque quando a gente casa, é aquela: ai, tô apaixonada, como é bom estar perto dele, ai, eu quero que isso dure a vida toda, vai ser sempre assim. Não é, gente. Entre o dia e a dia. paixão, né? Tem o fogo da paixão também, né? Isso. Que sustentam muitos relacionamentos que estão no início. Tu quer concluir, Não, né, pode amor? falar. A Fabiane comentou algo aqui que nós vamos começar então essa semana. Desculpa, gente, eu tô gripado, eu tô com a voz meio fanha, né? É fanha que diz? Pra dentro, né? Como se eu estivesse falando pelo nariz. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. A gente vai estar aqui e pronto, tá, gente? Oi, Ândia. Oi, Fernanda, Maísa. Bom dia para todos que estão começando e os que já estão conosco. Eu vou pegar então o texto de 1 Coríntios, né? Não sei se você está com a Bíblia, que a gente não costuma usar a Bíblia, apesar que todo o nosso trabalho aqui, ele tem um fundamento cristão, ele tem um fundamento bíblico, que nós consideramos que a Bíblia é o referencial para nossos casamentos, para nossa vida. A gente não fala de religião aqui, nós falamos de fundamentos, de princípio bíblico, né? E o apóstolo Paulo, ele fala isso. Ele fala sobre edificação, ele nos coloca como edifícios, e ele diz assim: o alicerce é Cristo. Então eu vou ler esse texto aqui, que está em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 9, eu vou pegar a parte B do texto, que é a parte do meio para o final. E ele diz assim, olha que interessante, gente, ele diz assim: vocês são o edifício de Deus,
Usando o dom que Deus me deu, ele diz, eu faço o trabalho de um construtor competente. Eu ponho um alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu sei que eu estou falando aqui com muitas pessoas que são cristãs. E muitos de nós, é lógico que a gente se coloca nesse contexto que nós somos cristãos, você conhece a nossa história, mas muita gente coloca nas mãos de Deus essa edificação que se chama casamento. E o que é essa edificação? É uma construção constante da sua relação. São situações, a gente colocou uma fonte, nós perguntamos aqui, qual é a sua fonte de prazer, de alegria e satisfação dentro do seu casamento? Você precisa ter essa fonte dentro da sua relação conjugal. Você precisa olhar para o seu cônjuge e sentir prazer de estar ao lado de uma pessoa que você admira, que você ama, que você vê que aquela pessoa ali está envolvida e comprometida com a sua relação conjugal. Porque é muito ruim quando você olha para o seu casamento e você vê que não está acontecendo nada naquela relação. É um dia atrás do outro, vira uma monotonia, vira uma rotina profissional, vira uma conversa entre amigos, entre irmãos. E tem muita gente que está procurando dentro do seu relacionamento conjugal e que estejam assim, essa fonte de alegria. Mas também tem muitas pessoas que desistiram de encontrar esse prazer e essa satisfação dentro do casamento, né, amor? Sim, fora as divergências de papel que muitas vezes existe. Às vezes está procurando um pai, às vezes está procurando uma mãe, e ele tem um dia a dia construído em cima desse tipo de fundamento. E o casamento não é isso. Então, o casamento, vocês casaram, não foi para dividir conta. Vocês casaram, não foi para dividir tarefas do lar. Vocês casaram sob outra ótica, sobre outra necessidade. Outra perspectiva. Outra perspectiva. Então, como é que está esse relacionamento hoje? Vocês se perderam de vocês mesmos? Vocês perderam do seu propósito? Como é que está isso? Aí é onde muita gente cai nessa armadilha. Não, meu casamento está bom. Não, gente, esse bom pode ser inimigo do perfeito, do excelente, do abundante, que é aquilo que Cristo tem para nós. Às vezes esse bom quer dizer assim, eu estou tolerando ela, eu estou tolerando ele. Não gosto de um monte de coisa, mas é melhor ignorar, deixar isso quieto, do que ir lá e resolver, que eu não quero criar briga nem confusão. Às vezes esse bom, ele pode estar gerando um princípio de normalidade dentro da sua relação que não está enchendo o seu tanque emocional. E o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele fala justamente isso, ele fala sobre edificar. E ele diz assim, o fundamento é Cristo. Aí tem muita gente dentro do contexto, o fundamento, o alicerce é Cristo. Tem muita gente que dentro do contexto religioso fala assim, não, mas Jesus é minha luz, Jesus é meu caminho. Nós não estamos falando dentro de um padrão religioso, estamos falando dentro de uma edificação, de uma movimentação. Tudo bem que você tem Cristo, excelente, porque isso é o fundamento, ninguém mexe nisso, é inabalável. Mas onde entra o papel de Deus no meu casamento e onde entra o papel dos cônjuges nessa relação? É disso que nós queremos falar essa semana aqui. Tem uma parte que cabe a você. E o que cabe a você, Deus não vai fazer. Não vai fazer. Sabe o domínio próprio? Ele já te deu. É só você usar. Quem vai ter que usar o domínio próprio é você. Sabe o amor? É o dom gratuito de Deus. Ele já te deu. Sabe quem vai ter que pôr em prática no dia a dia? Você. Então tem coisa que somos nós, cabe a nós fazermos. Quem edifica, quem sobe as paredes de um relacionamento, sou eu e é você. Quem foi e colocou o alicerce foi Cristo. A edificação vai subir sobre um alicerce profundo, um alicerce seguro, mas as paredes, quem vai subir é você, no seu dia a dia. Eu quero pegar essa fala aqui da Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rosângela. Ela falou assim, no meu caso, o silêncio tomou conta. Olha só, gente, um elemento. Vamos pegar e vamos trazer aqui um foco para essa coisa chamada silêncio.
Foi algo que entrou na relação do casal e foi criando vida, como se fosse um corpo de vida própria. Ou seja, como havia uma paralisia em relação ao casal, vamos colocar, não sei se paralisia seria a melhor palavra, mas, por exemplo, na psicologia nós chamamos de homeostase, né? Que é um estado inerte, é um estado que não se movimenta, que fica intacto ali, e o casal acaba usando aquele estado homeostático para gerar algum tipo de qualidade de vida que não é a qualidade de vida proposta para o casamento, para proteger a relação. Não vou falar nada não vou dizer nada não, para não dar problema, e fique evitando conflitos, fique enfrentando confrontos. Então tem muito relacionamento que está dentro de um estado homeostático. Ninguém mexe, ninguém faz nada, que é o que a Rosângela, a Fernanda acabou de compartilhar. O silêncio tomou conta. E qual é o sentimento, já que não depende de mim? Acabou tudo. Não tenho nada para fazer, eu não consigo mexer. Fica como se estivesse amarrado e enclausurado. E muita gente nessa situação fala assim, não, está nas mãos de Deus. O fundamento é Cristo, ninguém mexe nisso, gente. O fundamento do nosso casamento, meu e da Fabiane, é Cristo. Nós estamos fundamentados, alicerçados em Cristo. Mas nós temos a consciência que nós temos que fazer um depósito nesse casamento todos os dias. Um depósito que produza, um depósito que dê seus resultados, né, Sabe positivos. Quando você recebe seu salário? Você tirar dali do seu salário uma parte e pôr na poupança. Isso todo mundo sabe. Eu estou falando de poupança, mas pode ser tesouro direto, o que for. Mas trazendo a poupança fazer aplicações como exemplo. Você sabe que recebeu o seu salário, você tem que tirar uma parte para poupar. Para poupar para investimento, poupar para o que quer que seja. E o que acontece? Você faz isso todo mês? Não. Casamento é a mesma coisa. Todo mês tem que ter uma parcela de si que é doado para esse relacionamento, que é investido nesse relacionamento. Uma parcela de si de cuidado, uma parcela de si de conversa, de diálogo, de acordo, uma parcela de si de carinho, uma parcela de si de amor. Então, todos os meses, você tem que tirar uma parcela de si para investir, para colocar num depósito de investimento no seu relacionamento. A Fernanda está dizendo aqui, eu vi que as coisas não estavam bem. Olha só, gente, isso aqui é a realidade de muitos relacionamentos que acabam entrando em crise. Eu vou compartilhar, Fernanda, que você está compartilhando aqui conosco. Quando perguntava, ele dizia que era coisa da minha cabeça. Então ficava em silêncio para evitar discussão. Mas eu sabia que não tinha mais amor na parte dele. Ou seja, gente, nós ficamos assustados com a forma, né? Eu errei pra caramba, mas eu não conseguia lidar com a falta de diálogo dele. E às vezes a sua percepção de não ter amor pode ser que seja que a sua linguagem de amor era uma conversa de qualidade. E se não existia ali a conexão com você através da sua linguagem de amor, a percepção é de que não tinha amor. Pode ser até que tinha, mas foi tomando conta o silêncio, como ele falou, como uma vida, né? Aí o apóstolo Paulo continua aqui no versículo 11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então, gente, estamos bem conversados aqui que o alicerce do nosso casamento, do seu casamento, tem que ser Jesus Cristo. E os ensinamentos de Cristo, de amor, perdão, de interação saudável. Jesus sabia conviver com o outro, ele tinha palavras de paz, ele tinha, enfim, o alicerce tem que ser Jesus Cristo e nenhum outro pode ser colocado. Mas aqui começa aquilo que nos motivou a entrarmos nessa semana com esse tema. Com esse compartilhamento de conhecimento e experiência aqui. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. Ou seja, ele está falando das paredes, da edificação, daquilo que vai se levantar e vai ser visto aos olhos de todos.
E ele diz assim, alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima desse alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. Madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Gente, então a Bíblia está dizendo o seguinte: cada um vai levantar a sua edificação, e essa edificação ela tem 6 qualidades. Pode ser ouro, prata ou pedras preciosas, é o primeiro grupo. E o segundo grupo pode ser o quê? Madeira, capim ou palha. Então hoje nós vamos falar da qualidade dessa edificação. Como é que você tem levantado as paredes desse edifício que se chama casamento? Porque nós precisamos colocar um tijolinho a cada dia. Gente, pelo amor de Deus, entenda isso. Um tijolinho que vai levantando essas paredes e vai construindo a força dessa edificação. E essa edificação, ela vai enfrentar o tempo, né? Porque o edifício enfrenta isso, o sol, a noite, o vento. a chuva, o vento, os tempos ruins, os tempos bons. Aquele edifício está protegendo aquilo que está lá dentro, abrigado. Nós precisamos nos abrigar dentro dessa edificação. E ele diz assim, olha, cada um é responsável por essa edificação. O alicerce é Cristo, mas a responsabilidade da qualidade desse material que você vai usar para a sua edificação, ela cabe a você. E eu pergunto para você nessa manhã, qual é o material que você tem usado para essa edificação? Talvez você esteja aí, seu casamento esteja muito bem, mas nós sabemos que algumas pessoas também estão nos ouvindo, nos vendo, e que o casamento está muito ruim. E existe, bom, aquele bom, tolerável. E existe uma diferença entre os que acham que está bom e os que já estão vendo que a situação está muito ruim. Os que estão vendo que a situação está ruim, que está difícil, igual a Fernanda compartilhou aqui conosco, ela está com o sentimento de que tudo acabou, elas olham para trás e com mais facilidade elas percebem que essa edificação ela não foi bem construída, né, amor? Sim, e traz maior poder de mudança. E a gente vai falar hoje sobre esses materiais utilizados. E essas pessoas que já estão com um casamento bom, está mais difícil enxergar qual é a qualidade que eu estou usando na minha edificação. Eu vou falar aqui de uma qualidade e a Fabiane vai falar de outra no decorrer aqui da nossa live de hoje. Eu vou falar sobre o material que ele traz, que é o último que ele cita, que é palha. Você já percebeu? Porque Paulo ele diz assim, olha, vai vir... Peraí só um pouquinho. Ó, e quando uma fala, tá? E quando você ora em meio à crise, tá em conexão com Deus e mesmo assim acontece a separação. Eu pedia muito a Deus para sair daquela situação, mas ele não queria mais. Já tem mais de 4 anos separada. Fernanda, é o que o Hélio falou aqui, o alicerce é Cristo. Mas o dia a dia quem tem que fazer é você. Você vai orar pedindo a Deus, eu quero escovar o dente. É a mesma coisa, tá? Eu tô pegando Deus, eu quero escovar o dente. Senhor, me ajuda a escovar o dente? Deus, faz com que meu dente fique limpo e escovado? Ele não vai fazer isso. Você que tem que levantar lá, pegar a escova de dente, pegar a pasta de dente e escovar o seu dente. Senão o dente vai apodrecer. Senão o seu dente vai apodrecer. Então é a mesma coisa, tem coisa que não é Deus que vai fazer. Tem coisa que é você que vai fazer. Eu vou ter que fazer. O Hélio vai ter que fazer. Tem coisa que não é Deus. E disso que a gente vai falar hoje. Tem coisa que não adianta você orar, não. Você tem que ir lá e tomar banho. Você tem que ir lá e escovar seu dente. Deus não vai fazer a chuva cair dentro de casa para você tomar banho. E nem vai passar o sabonete em você. Tem coisa que é você que tem que fazer. E é uma disso que coisa, a gente tá eu vou hoje. pegar aqui isso que a Fabiane está falando. Se a gente for Pode falar, Fernanda. Tá desculpada, mas pode falar muito, tá? Tá contribuindo demais. Por exemplo, se a gente for pegar a história de Jó, tudo ruiu na história de Jó, gente. Tudo. Né? Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo na vida de Jó. Foi permissão de Deus, sim.
né? Porque Deus acreditava na força de Jó, Deus acreditava na fé de Jó. A única coisa que não foi alterada na vida de Jó foi o casamento. E se a gente for olhar ali, aquela mulher que era casada com Jó era uma mulher que teve dificuldade em entender a permissão de Deus. Então Deus não se mete em casamento de uma certa forma, porque a qualidade dessa relação depende dos dois, né? Deus respeita a aliança entre o homem e a mulher. Mas voltando, eu estou falando aqui sobre o primeiro, aliás, o último, a última qualidade dessa edificação que Paulo cita, que é palha. E ele diz assim, olha, o fogo vai vir e ele vai provar a qualidade dessa edificação. Vamos pegar essa linguagem metafórica de Paulo e ver esse fogo como uma tribulação. Vamos ver esse fogo como uma situação externa, como aqueles momentos na vida do casal em que a tormenta vem, em que vem a dificuldade de se falar um com o outro, onde vem a dificuldade de se organizar a relação, ou seja, o casal não está se entendendo, há discordância, há dificuldade de se gerar afeto naquela relação. Por isso que nós estamos dizendo que essa qualidade desse relacionamento não pode só estar firmado dentro da tranquilidade. Ah, não, meu casamento está bom, a gente não briga. Não, a gente quer que você entenda que aquilo que vai fazer um casamento ter prazer, amor e alegria é uma edificação constante, diária e contínua, onde eu produzo uma fonte de satisfação dentro da minha relação conjugal, onde eu e minha esposa temos tempo para se curtir, onde eu e minha esposa juntos curtimos nossa família, onde eu e minha esposa temos namoro, essa produção, ou seja, vamos trabalhar isso como uma imagem de uma semente, precisa ser uma semente que é colocada dentro do nosso campo, para gerar os frutos que nós esperamos. Porque quando existe satisfação nessa relação, a gente tem uma fonte de alegria. Gente, e a alegria do Senhor é nossa força. Quando nós estamos vivendo uma relação com alegria, com satisfação e prazer, nós temos vamos falar a linguagem da semana passada, né, amor? Nós temos um tanque emocional cheio. A minha esposa tem satisfação, eu tenho satisfação. Então vamos pegar a qualidade dessa edificação palha e vamos colocá-la diante do fogo. Como é que seria o fogo chegando na palha? Como é que é esse estado, né? Como é que a palha vai reagir ao fogo? O fogo, quando chega na palha, incendeia a palha em instantes, em segundos. Quando você menos espera, aquilo que era um elemento, uma substância, deixa de ser. O fogo pega a palha e incendeia aquela palha em segundos. Em segundos, gente. Quando menos se espera, o que sobra daquela palha? Pó. Que o vento vem, sopra. Se a gente for levar isso para dentro de uma estrutura conjugal, dentro de uma relação conjugal, algumas qualidades de relacionamentos conjugais estão dentro desse contexto da palha. Por que isso, Hélio? Como é que se constrói? Como é que a gente pode trabalhar essa metáfora? Gente, relacionamentos que não tem comunicação, não tem diálogo, não tem concordância dentro daquele relacionamento. A pessoa mal fala, a outra já está falando por cima. A pessoa não tem a capacidade de se expressar. Ela não tem espaço para dizer quem ela é, agir da forma como ela gosta de agir. Até discordar, né? Espaço para isso. Fica um campo minado de briga. E quando se tem esse clima constante dentro do relacionamento, de briga, de disputa, de competição, né? A gente vê muito isso em alguns relacionamentos que não tem paz, relacionamentos que não tem sorriso, não tem gargalhada, não tem alegria. Ah, vamos num parque nos divertir, vamos ficar aqui junto para ficar conversando sobre nada, não é falar sobre o problema. Não existe um campo
onde você possa fazer uma plantação saudável, onde você possa lançar uma semente. A terra não está boa. E a palavra de Deus diz que quando a terra está boa, eu lanço minha semente, ela pode produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Um campo minado como esse, de brigas, de competições, de discussões, de desentendimentos, é um campo que não produz. A Fernanda continua aqui. Muito bom, viu, Fernanda, essa tua participação conosco. Ela diz assim, eu acho que o diálogo é essencial. Falta de diálogo acaba com tudo de bom que um casamento pode proporcionar. Pelo que ela está dizendo aqui, a Fernanda, ela vive conflitos dentro da relação conjugal dela. Ela está separada há algum tempo. Então, gente, um casamento como esse é um casamento que está levantando as suas estruturas, está sendo edificado de forma indevida. E olha, eu consigo aqui construir 3 possibilidades para dentro de uma relação como essa. Primeiro, ela gera medo. Uma relação como essa gera medo. Medo de a pessoa ser quem ela é, medo dela dizer o que ela pensa dentro da relação, né, como já foi compartilhado aqui até pela própria Fernanda, medo de dizer para o marido o que pensa, medo de perguntar o que ele está sentindo, porque não tem espaço para isso. Tem pessoas que não encontram dentro da relação esse espaço. Mas é o que a gente falou, tem que ser construído. Você não está encontrando espaço, mas quem vai colocar ali o material, o tijolinho daquela relação é você. Sim, e nós vamos chegar lá. Mas a gente está falando aqui dessa edificação hoje. Porque você hoje pode estar encontrando na sua relação uma falta de ambiente para se expressar, para se falar, para ser quem você é. E isso nós estamos dizendo aqui, Paulo está dizendo, essa edificação quem faz é você. Está nas suas mãos hoje de você fazer isso. Então, queridos, é palha essa edificação. Quando o fogo vier, quando a dificuldade vier, você simplesmente, pessoas que estão vivendo essa edificação, quando vem a crise, quando vem a turbulência, a primeira coisa que elas falam, tchau, não tenho mais nada, acabou, é melhor acabar. Então, por quê? Porque essa relação ela não produz segurança, ela não produz alegria, ela não produz amor, ela produz o quê? Medo. É uma das questões principais. Medo de você não ter espaço para ser quem você é. Segunda produção que possibilita que essa relação, diante desse caos, ela produza. Ela produz também, um segundo ponto, mágoa. A mágoa, gente, ela faz com que a pessoa fique guardando sentimentos dentro dela. Ela fica magoada, ela não consegue nem dizer aquilo que ela está sentindo, porque está doendo tanto dentro das emoções dela, dentro das estruturas emocionais dela, que ela acaba se tornando, trazendo para a relação. E a mágoa, ela não permite que você seja tolerante, a mágoa não permite que você exerça amor. Né? A Ju está falando exatamente assim, a Fernanda, as pessoas fazem voto na alegria e na tristeza, mas na verdade é só na alegria. Essa é a edificação. Pessoas que edificam com essa estrutura de palha, elas não permitem que a relação gere essa alegria dentro do relacionamento conjugal. E até mesmo a segurança de, para quando estiver passando a crise, ela não sucumba, não vai embora. Essa edificação diária e constante é o cultivar o diálogo, cultivar o perdão, cultivar a interação. Isso é uma ação que nós, é como eu dei o exemplo de escovar o dente, que eu tenho que fazer, você tem que fazer. E se não existe isso, não tem alicerce para, na tristeza, o casal permanecer junto. A terceira característica de uma relação que está sendo edificada pela palha. Como já disse aqui, a primeira foi medo, a segunda mágoa, a terceira violência. Violência física e violência psicológica. A violência física, nós estamos vendo aí vários relacionamentos tendo, feminicídio. Por quê, gente? Porque essa relação que está em atrito, que está em confusão, é uma relação
essa relação que está dentro desse ambiente caótico é uma relação que gera autoritarismo. Quem manda aqui sou eu, quem fala aqui sou eu, quem dá opinião aqui sou eu. O cônjuge, e eu digo não o cônjuge só mulher ou cônjuge só homem. Essa relação, hoje em dia principalmente, a mulher está tomando o seu espaço e às vezes o cônjuge não sente liberdade de se expressar e de ser ela dentro dessa relação. Então a violência ela pode se manifestar de forma física, agressiva mesmo, da mulher apanhar do homem. Normalmente a mulher tem uma estrutura física mais frágil e ela apanha. Hoje está muito comum isso. Mas e a violência psicológica? A Fernanda está aqui dizendo, psicológica é bem pior. Muitas vezes um tapa dói menos do que uma palavra. Eu preferia ter levado uns tapas do que ter ouvido certas coisas. Riquíssima essa tua participação, Fernanda. É isso. A violência psicológica, ela tem essa característica, porque normalmente o cônjuge fala, tá vendo, tu é muito burra. Você não sabe nem o que você fala. Faz nada direito. Não faz nada direito. Você sempre quer jogar contra mim. Sabe, são palavras que inibem a pessoa de ser quem ela é. Ela coloca a pessoa num canto escuro do quarto e fala assim, não fala nada porque você é burra. A violência psicológica, ela inibe o ser humano de ser e de manifestar o seu melhor e trazer o seu melhor para dentro daquela relação. Agora a física também é bem doído. Ontem mesmo a gente viu uma matéria de uma moça que o cônjuge jogou fogo nela. Tacou fogo nela, ela queimou toda, queimou o cabelo, queimou a pele e foi hospitalizada com grande parte do seu corpo e de alguns órgãos internos feridos pelo fogo. Então dói demais, é exacerbadamente dolorido. Ambos os casos são doloridos e são ruins. Mas o que acontece? É a edificação. Um dia ele te empurrou uma vez. Um dia ele disse uma palavra que não foi tão dolorida. E aí foi colocando um tijolo, permitiu-se pôr, colocou o segundo tijolo, o terceiro tijolo. Óbvio que tem pessoas que não percebem. A violência, principalmente a psicológica, ela está sendo falada de um tempo para cá. E muita gente que ainda vive violência psicológica nem sabe o que está vivendo. Agora, óbvio que para tudo teve um início, teve a primeira vez. Quando eu estou acompanhando um casal e eu vejo que existe violência psicológica, uma das coisas primeira atitude que eu tenho é de chegar e falar para a mulher, no caso, a maioria das vezes é a mulher que está sofrendo essa violência psicológica. Não que não exista relacionamentos que o homem esteja vivendo isso, mas a primeira coisa que eu faço é comunicar ao homem de que ali tem instalado uma relação psicológica. E oriento a mulher a abrir seus olhos. Olha, provavelmente você tem que fazer uma denúncia. E se ela não fizer, eu faço. Eu, como profissional, me sinto na obrigação de fazer uma denúncia de violência psicológica. Porque, gente, é horrível. A mulher fica praticamente impossibilitada de tomar alguma reação. A identidade fica maculada, vem dores de todo o tempo. A Fernanda aqui, eu já agredi meu esposo algumas vezes, porque ele me ofendia psicologicamente, eu ficava super irritada e sempre pesava mais para mim, porque eu quebrava as coisas e me quebrava com as palavras. É isso. Porque a pessoa fica tão mal, ela fica tão destruída por dentro, ela se sente um nada, porque fere a crença dela de identidade, a crença dela de capacidade e a crença de não merecimento. Essa mulher vira um lixo, ela vira um nada. Então ela não consegue reação para sair de dentro daquela relação de uma forma saudável. Então essa é a estrutura palha. É aquela que quando o fogo vier, quando vier a briga, quando vier as resistências que vêm contra o casamento, aquele casamento ele se extingue, ele se acaba. Mas nós vamos falar de uma segunda estrutura que o apóstolo Paulo traz nesse texto, que se chama capim, que tem uma outra característica, a Fabiane vai falar dela. O capim, ele é diferente da palha, mas também tão perigoso quanto. A gente tem visto aí a Amazônia tá pegando fogo, não sei aonde tá pegando fogo, essa época de seca, que fica tudo seco mesmo, pega fogo. Eu vim de uma região que era de fazendas, região agrícola, então eu convivi muito
com algumas conversas sobre isso, né? Principalmente quando chegava a época da seca. Então você olhava antes e aquele pasto lindo, cheio de capim, aquele pasto mais bonito, e uns ipês floridos, ipês amarelo, ipê rosa. E tem muita na região onde eu vim, né? Muito ipê. E aquela coisa linda, e nessa mesma época começam a ter os cajueiros cheios de flores, né? E daqui a pouco os frutos começam a vir também, e outras espécies. E ali é aquela coisa mais linda. E o trabalho ali de cultivo, de guardar aquilo, sem se preocupar com algumas coisas importantíssimas. Como, por exemplo, dentro de uma linguagem agrícola, fazer o acero, porque você sabe que vai chegar a época da seca. Então tem que fazer, descampar uma parte para que, se vier o fogo, não atinja a plantação, não atinja o capim. Agora, mais que isso, você pegar o capim, arrancá-lo e utilizá-lo como tijolo. Vai dar certo isso? Vai sustentar isso? E muitos relacionamentos fica aquela coisa linda. Aí trabalha, ganha dinheiro, viaja pelo menos 2 vezes por ano, compram móveis maravilhosos para casa, que aí ficam os ipês floridos dentro do lar, e compram, adquirem e vão construindo aquilo ali, aquele relacionamento, em cima dos afazeres do dia a dia, em cima das coisas a serem resolvidas no dia a dia, a construção de um futuro melhor. Mas, durante essa construção de um futuro melhor, é colocado ali uma palha como tijolo, um capim como tijolo. E aquele capim, às vezes, é o excesso de cansaço, a falta de empatia. Às vezes, o capim colocado ali é a falta de amor no trato, nas palavras. Ali, às vezes, o capim colocado são viagens contínuas e constantes para a construção desse futuro familiar saudável, financeiramente, estrutura financeira, estrutura de segurança nesse sentido. E ele vai colocando aquele capim dia a dia e tá lindo o pasto, tá tudo bonito. Só que na hora que vem o fogo, começa a consumir aquilo, e começa a consumir por cima. Começa a consumir por cima e vai consumindo, até chegar na raiz. E quando aquele fogo passa, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma terra que pega fogo em cima de um capim. Fica devastado. Os cajueiros estavam lindos, prontos para produzir, ficam destruídos. Os ipês, e ali fica consumido aquilo ali tudo. Consumido pelos afazeres, consumido pelo cansaço, consumido pelo ativismo, consumido por coisas externas para se construir algo, mas não é junto. Não é ali junto, alicerçado um no outro, com companheirismo, com cumplicidade, com diálogo, com apoio mútuo. Às vezes o apoio até existe. Vai trabalhar, que eu fico em casa cuidando de tudo. Vai lá trabalhar, só que quando chega não tem a interação, não tem a conversa. E quando tem, às vezes, é a mulher, o seu filho, você não sabe o que seu filho fez essa semana, a sua filha não sei o quê, e briga, o cara, sai de novo e vai trabalhar. E quando não, a mulher também, a mulher chega exausta, cansada, e ali o marido vem com várias demandas familiares, aquela confusão, aquela briga, aquela exigência, sem sabedoria, sem estar carregado de amor e de empatia. Não tem qualidade na interação, na troca um com o outro no dia a dia, né? E quando os dois acordam, cadê o sonho? Pegou fogo. Cadê os projetos? Pegou fogo. Foi consumido pela falta de um tijolo saudável. Foi colocado capim no lugar. E aquilo ali não sustenta. Aquilo ali não fica firmado. Aquilo ali, ele vai ser consumido totalmente, sem utilidade nenhuma no final das contas. Porque, queridos, quem sabe fazer dinheiro, make a money, sabe fazer dinheiro. Mas quem não sabe cuidar de um relacionamento, quando acorda, ele acabou. Não tem mais respeito,
não tem mais um diálogo saudável, só tem cobrança, só tem crítica pelos excessos de falta. Tem muito casamento que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Tem muito casamento que é tão pobre que a única coisa que tem são móveis caríssimos. Tem casamento que é tão pobre que a única coisa que tem são viagens. Mas não tem diálogo, não tem o amor, não tem a cumplicidade, o prazer de estarem juntos, o prazer de construir uma vida juntos. E uma relação que tem isso que a Fabiane tá compartilhando aqui, é uma relação que o foco principal não é a viagem, o foco principal não é a bolsa cara, não são as roupas caras e nem os móveis caros. O principal é isso, tudo se torna secundário. A relação entre o casal é o principal. E a Fernanda está perguntando, e como reverter isso, né? Fabiane vai falar e a gente vai encerrar também falando um pouco sobre a solução. No momento a gente está mostrando a estrutura. Uhum. E quando você olha também nessa situação de fogo, você olha, tem uma aparência de morte. É tudo cinza, é tudo feio. Você olha e fala, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, pegou fogo na plantação toda. Esses dias passou também, diante dessas queimadas que aconteceram, aqui na região de São Paulo, passou um cara que ele tinha investido acho que 2 milhões, 3 milhões, né? 3 milhões na plantação dele e veio o fogo. Tinha feito financiamento no banco. O cara foi lá e plantou todos os 3 milhões. Veio o fogo, simplesmente consumiu tudo. E estava às vésperas da colheita. Coisa mais triste do mundo, a cara de desesperança dele, de tristeza, dando entrevista para repórter. E não tem nada para fazer, olha e fala, acabou, não tem mais nada para fazer. Né? É o desespero se instala, olha e fala, meu Deus, a plantação foi toda, o dinheiro que eu investi foi todo. Os sonhos que eu coloquei nesse casamento foi tudo. Todos os meus projetos acabaram, olha para isso, acabou. Só ficou a desesperança, o problema. A falta de fé, a falta de perspectiva, de olhar e enxergar alguma coisa além do que aquela queimada tomada no casamento e no relacionamento. Vale lembrar que a edificação foi feita por você. A edificação tem sido feita por mim e pelo Hélio. O dia a dia, os tijolos colocados com capim, foi feito por você, foi feito por mim, foi feito por cada um de nós. E se foi você que fez, você também tem o mesmo poder de reverter isso. Eu e Fabiane, eu quero compartilhar isso aqui com vocês e com humildade, viu gente? Com humildade no coração. Eu e Fabiane, a diferença nossa, que faz com que nós estejamos aqui no entendimento de que nós podemos compartilhar saúde com vocês, é que a diferença é que nós entendemos isso. Nós casamos 2 vezes e no primeiro round nós percebemos que a gente não investiu em nada na nossa relação. E só ia vivendo. A gente vai começar a responder agora a pergunta da Fernanda. E como reverter isso? No primeiro round nós percebemos que fomos deixando o nosso casamento ir um dia após o outro. E nós não tínhamos autonomia nenhuma, gente, nenhuma, de trazer qualidade para aquela relação. Nós imaginávamos que apenas o fato de gostarmos um do outro, de amarmos um ao outro, e nós nunca brigamos no primeiro round. 3 anos e meio, gente, que a gente estava vivendo junto. Nossa relação era de respeito, de carinho, de admiração. Eu achava a Fabiane linda, eu amava essa mulher. E ela também, ela fazia as coisas tudo bonitinha, mas não tinha vida na nossa relação. Não tinha uma autonomia, não existia uma produção de satisfação dentro dessa relação. Aí teve um dia que eu comecei a entrar em crise. Eu comecei a questionar, e uma crise existencial. Eu comecei a olhar para a Fabiane e comecei a achar a nossa relação não tão interessante. A crise dos 3 anos. Comecei a olhar para aquela casa ali, para aquela situação, meio cansativo.
Olha, eu trabalhava, gente, no meu trabalho, eu via pessoas felizes. Eu trabalhava com noite, eu via casais sorrindo, eu via casais vivendo satisfação. Bebendo junto, dançando junto. E aquilo ali começou a despertar em mim, porque eu olhava para o meu casamento e eu não via mais aquela alegria. Afinal de contas, minha esposa tinha acabado de ter uma criança, né? Nós tínhamos a nossa filha que tinha 3 anos. Então, a nossa dinâmica, a nossa rotina foi trazendo para essa relação uma monotonia muito grande. E aquela mulher já não era mais tão atraente, afinal de contas, ela era mais mãe do que esposa. Então, isso de forma inconsciente, eu quero compartilhar isso com vocês. Quando ele chegava, eu ia conversar com ele sobre as demandas e os problemas do lar. A gente não falava de romance. A gente se dava super bem, mas eu falava dos problemas. Imagine, eu lá na noite, trabalhando na noite, né, em balada, mulheres todas maquiadas, todas cheirosas, todas bonitas, vinham conversar comigo. E olha, eu digo isso de camarote, eu nunca traí Fabiane, nunca precisei trair Fabiane. Para você ver como eu tinha amor pela Fabiane. E a minha crise veio aí, porque quando eu começava a olhar minha esposa, a dona de casa, e não a mulher que eu escolhi para ser feliz, inconscientemente, bem claro isso não foi planejado, não foi arquitetado, eu fui me desencantando por essa relação. E como eu não tinha nenhuma característica para resolver isso, para dar um sentido para isso, foi matando esse amor aqui dentro de mim. Eu fui me afastando. A ideologia de amor, né? Por quê? A nossa estrutura, a nossa edificação, ela estava fragilizada. Eu não investia nesse casamento. Fabiane não investia nesse casamento. A gente só vivia o dia a dia. A gente só vivia. Então, no segundo casamento, nós achamos assim, não, porque Deus restaurou o nosso casamento. Tá tudo certo, agora já é. Agora sim, a gente está pronto para ser feliz. Tadinho, sabe? Hoje, nada inocente. Nós temos 13 anos de recasados. Se a gente for juntar 13 anos e mais 3 anos e meio, a gente tem aí 16 anos e meio juntos. Fora os 12 de Mas divórcio. a gente acredita que nesses 12 anos separados, nós fomos sendo preparados para viver esse segundo round. Então nós vamos colocar aí mais 12 anos, dá o quê? 16 mais 12, dá 28, não é isso? Dá 30 anos, vamos arredondar para 30 anos. 30 anos de casada. E se tem uma coisa que nós podemos compartilhar aqui com vocês, que mudou a nossa história, é que nós entendemos que nós precisamos investir nesse casamento sim. Nós estamos aqui em casa, quando eu vejo que a gente está mais de 40 minutos, quando Fabiane vê isso também, mais de 40 minutos em frente a uma televisão, a primeira coisa que a gente faz, nós moramos em prédio, né? Vamos descer? E a gente vai dar uma passeada de mãos dadas, a gente vai na padaria juntos, a gente sempre está aqui batendo papo dentro de casa, olhando nos olhos, a gente pratica um namoro, a gente pratica uma conversa saudável, uma edificação, a gente trabalha o respeito dentro do nosso relacionamento, nós trabalhamos pilares. E esse é o nosso objetivo aqui com você. Teve uma vez, quando nós casamos de novo, no início do nosso recasamento, eu olhei um dia para nossa casa, que eu também trabalhava muito, o Hélio trabalhava muito em São Paulo. E São Paulo, o dia não tem 24 horas não, deve ter 10. O negócio passa rapidinho em São Paulo, tudo é muito rápido. E um dia eu cheguei em casa cansada, o Hélio chegou em casa cansado, a nossa filha, ela já cuidava de alguns jovens, chegou cansado, todo mundo cansado. E eu olhei aquela cena e a casa, ninguém tinha tido tempo de arrumar a casa, a gente comeu o que dava ali, que estava todo mundo muito cansado. Eu olhei para aquela casa e falei, que casa sem graça. Eu não ia querer voltar para uma casa dessa. Eu não querer ficar numa casa dessa muito tempo, sem graça, sabe? Tava bagunçada, não tava cheirosa, não tava legal. E como o Hélio falou semana passada na linguagem de amor-serviço, eu não tinha o hábito disso, tinha quem fizesse para mim. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou transformar a minha casa num ambiente gostoso, para que a gente tenha prazer de voltar para casa. E eu comecei a trazer um ambiente com a minha filha, com o meu marido, e nós começamos a construir isso junto. Eu não fiz isso silenciosamente.
eu compartilhei com o Hélio. Falei, vamos transformar na sua casa num lugar gostoso de se estar? Para que seja gostoso eu querer voltar para casa para você e você querer voltar para casa para mim, a nossa filha também queira isso. Vamos mudar esse ambiente, vamos mudar essa circunstância em casa. E nós começamos a construir, a gente começou no domingo, a gente sentava com a nossa filha mais velha para feedback. Filho, o que você acha que eu tenho que melhorar? E ela falava para mim e falava para o Hélio. Uma construção. E a gente começou a construir ali um diálogo mais profundo, não só entre nós dois, mas com a nossa filha, não só no casamento, mas na família também. Então, traga o ambiente para sua casa que a pessoa queira estar. Não precisa estar os dois dispostos, não. Uma das pessoas tornando um ambiente saudável, a outra vai começar a querer estar ali. A Fernanda compartilha isso, mas isso é possível porque os dois estão dispostos. Discordo, Fernanda, porque a mudança, ela, na grande maioria das vezes, ela vai ser promovida através de uma pessoa que se conscientizou disso e ela vai começar a fazer mudanças. A mudança, ela começa de dentro da pessoa primeiro. Quando eu mudo, olha gente, se tem uma coisa que eu e Fabiane acreditamos é nisso. Tem mudanças que você não vai ter cúmplice. Tem mudanças que você não vai ter parceiro. Tem mudanças que você não vai encontrar aplausos, que você não vai ter incentivos. As pessoas vão ficar, vai! As maiores e melhores mudanças são aquelas onde você decide por si só a mudar. A Fabiane viveu isso 12 anos. Eu não estava incentivando a Fabiane a orar pela gente. Eu não estava incentivando a Fabiane a acreditar no nosso casamento. Eu nunca incentivei isso e ela nunca teve espectador para isso e aplausos para isso. Pelo contrário, e assim, ela vive compartilhando, só um minutinho, amor, para eu concluir. Ela vive compartilhando aqui pessoas importantíssimas na vida dela que falavam para ela desistir. Mas a mudança estava aqui dentro dela, ela acreditava, né, amor? E assim, quando as pessoas ouvem, nossa, que história linda, linda para contar agora, mas vai lá viver o que eu vivi 12 anos, no dia a dia. Eu tive que me vencer. Eu, a mulher que eu me tornei quando o Hélio casou a segunda vez, não era a mesma que ele se casou a primeira vez. Eu mudei. Eu decidi pegar cada alicerce, falei, eu não quero mais capim. O que é que eu vou colocar dentro de mim? Eu vou colocar esperança. Eu vou colocar uma fala de amor, eu vou colocar uma fala de credulidade, eu vou mudar a minha forma de me enxergar e de enxergar as pessoas. Foi uma decisão que eu tomei, é muito lindo contar a história hoje, mas o dia a dia lá, eu vivendo, mudando, olhando, falando, não quero mais viver assim, eu não quero mais ser dessa forma, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor pra mim, porque eu não sabia se o Hélio, no final das contas, ia decidir estar comigo ou não. Eu tinha a promessa, eu tinha a fé, eu tinha a oração, eu tinha o jejum, mas eu não sabia, de fato, se ele ia optar por obedecer a Deus ou não. Eu mudei. Foi um risco, né? Por mim, foi um risco. Eu investi e eu decidi investir por mim. Falar com amor, não por ele, por mim. Porque eu falando com amor, sou mais leve para eu viver. Eu olhando a vida com esperança, era bom para o nosso recasamento, mas era bom para mim. Então eu quero te dizer que o alicerce dentro da tua alma é tão ou mais importante do que o alicerce do casamento. E a cada dia, gente, hoje, segunda-feira, nós falamos aqui de duas estruturas, de duas características dessa edificação. Nós podemos utilizar palha. O importante é que você sempre visualize o fogo, que você sempre visualize aquilo que vai te confrontar, vai confrontar a tua relação. E nós falamos de duas estruturas aqui, tanto a palha, que quando o fogo vem rápido, como o capim, que quando vem o fogo, ele se alastra, ele vai consumindo a beleza, vai consumindo os sonhos, vai consumindo tudo aquilo que você planejou para aquela relação. Amanhã nós estaremos falando da estrutura de pedras preciosas. 16 segundos. Estaremos aqui amanhã a partir de 6h57 da manhã. Nosso telefone 0 operadora 19 981268366. Curte beijo. aí e compartilha. Tchau, gente. Tchau.